na educação, hoje nós vivemos duas situações. Uma que é a determinação de se desenvolver os conteúdos via EAD, educação à distância, e outro vai ser a chamada reposição ou recuperação ou reforço escolar. Aí, Rosaura, era bom se você fizesse um comentário sobre isso. Quer dizer, o que é que representa o recesso que está acontecendo agora e essa proposta de se tentar cumprir parte do conteúdo escolar via EAD, né, e depois a gente fazer uma conversa sobre o que é a chamada reposição, recuperação ou reforço escolar em função da redução da jornada escolar, das horas determinadas dos dias e dos conteúdos não dados. Bem, eu acho que para a gente ter uma ideia, né, do tamanho da situação que a gente está vivendo na educação, além desses aspectos que você coloca, que contextualizam de um modo geral a situação do país, Walter, eu acho que a gente tem que considerar o fato de que nós fomos, na verdade, pegos de calça curta, né? Todos, a população, mas aí a gente vai falar especialmente agora da situação da escola, dos educadores, enfim, né? Então, tudo que a gente fizer não tem a qualidade de algo que foi possível de planejar com antecedência, que se sabia que ia acontecer e que se pensou da maneira mais adequada e mais oportuna, né? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque as pessoas estão muito estressadas com o fato de que querem acertar, mas nem sempre é possível acertar na medida da expectativa de cada um, porque a situação é muito nova para todos, né? Então, nós temos duas situações bastante diferenciadas, eu diria, que é a situação da escola privada, que pode contar com a possibilidade de um aluno conectado na internet, que recebe materiais aí da maneira como a escola resolveu produzir, encaminhar para as famílias. E nós temos a situação da escola pública, em que o que se afirma hoje é que mais de 25% das crianças, adolescentes e jovens que frequentam a escola pública não têm acesso à internet, portanto, as iniciativas de encaminhar para os alunos propostas via internet já estaria de cara inviabilizada para 25% dos que não possuem essa ferramenta, né, essa possibilidade e tudo mais. Então, acho que a gente tem duas situações diferenciadas, né, que vão implicar em consequências diferentes, e as políticas públicas pensadas para a educação, acho que tem impacto diferenciado tanto na escola privada quanto na escola pública. Por que que isso ocorre? Porque, na verdade, a escola pública precisa de outros mecanismos que vão por outra via, né? E se ela não conseguir garantir isso, não tem como fingir que está acontecendo lá nas casas das crianças, que tem todo esse conjunto de circunstâncias que você muito bem descreveu, de ter lá na casa das crianças acontecendo algo planejado para que as crianças sigam aprendendo de lá, né? Então, eu acho que é preciso deixar passar um pouco mais de tempo para ver qual que é o melhor encaminhamento em relação à reposição de conteúdo, reposição de aula, ou o que for, porque a gente não sabe muito bem até quando vamos viver essa situação, então, me parece que não dá para fazer muitas antecipações, né? O que me parece fundamental, e isso o professor Antônio Nova falou em vários momentos que ele fez comunicações conosco aqui no Brasil, né, é que é preciso que a escola esteja, de alguma maneira, lá na casa das crianças.
né? A escola tem uma importância muito grande para as crianças, para que ela fique ausente muito tempo. Então, algumas redes e algumas escolas optaram por fazer o recesso para se organizar melhor e depois poder prosseguir com aquilo que fosse possível planejar nesse intervalo. Outros seguiram algum tempo. Me parece que o fundamental é garantir para as crianças um espaço, e para os adolescentes e jovens, né, um espaço de funcionamento estudantil, digamos assim, em que ele pode exercitar atividades que ele funciona como estudante, né? Então, pesquisar coisas, estudar, fazer atividades propostas pela escola de alguma forma. Agora, é muito heterogênea a situação, né? Em alguns lugares vai acontecer de um jeito, em outros de outro. Não sei se vocês viram uma professora mineira, a professora Andréia, que, dadas as circunstâncias lá do município que ela vive, ela fez sacolinhas de atividade, pendurou na grade da casa dela, e as famílias vão lá buscar, né, semanalmente as sacolinhas para que as crianças possam fazer as atividades. Quer dizer, essas crianças não têm acesso à internet nem nada. O que eu acho que é comum os especialistas, né, as pessoas que têm estudado mais sobre essa questão da educação à distância, do ensino remoto e tudo mais, é que não é possível considerar que o que vai acontecer em casa é igualzinho aconteceria na escola, né? Isso não vai acontecer. Casa é casa, escola é escola. Por mais que se queira aproximar, isso não funciona, né? As famílias estão lá com montes de problemas para administrar, pais e mães muitas vezes trabalhando em casa, tendo que acudir as crianças que não entendem muito bem o que está acontecendo. Então, eu tenho dito que acho que a gente tem que dar o nosso melhor e não se exigir além da conta, porque nós vamos escorregar várias vezes e fazer coisas que não são as mais apropriadas, né? Agora, o que virá depois, me parece que a gente tem que pensar um pouquinho mais adiante, né? Não sabemos ainda como é que vai ser esse retorno, de que forma as coisas vão acontecer após esse período agora em que a gente está vivendo uma situação totalmente inusitada, né? Nunca antes experimentada, enfim. Então, acho que eu diria, Walter, que a gente precisa esperar um pouco mais para saber que encaminhamento dá, né? Se é possível no retorno fazer uma avaliação do conhecimento das crianças e readequar o currículo, quando que isso vai acontecer, me parece ainda um pouco cedo, né? O que eu tenho sempre insistido é que casa é casa, escola é escola, não adianta a gente querer levar a escola tal e qual para dentro de casa, que o mais importante precisa ser garantido, que é o gosto dos meninos, né, crianças, adolescentes e jovens por aprender. Então, fazer um esquema massacrante de muitas atividades para realizar por muitas horas não me parece uma boa alternativa. Outra coisa que me parece muito importante é que os professores estejam lá de alguma maneira. Então, tenham um diálogo, escrevam cartas, gravem áudios, para que as crianças e os adolescentes sintam que eles estão lá, né? Que eles não estão apenas delegando aos pais a tarefa de acompanhar as atividades e por aí afora. Então, acho que a gente ainda tem que ser cauteloso, esperar um pouco mais para ver que maneira que a gente pode encontrar de sair desse momento totalmente inusitado que a gente vive, né?